Em que época você vive que ainda não tem Sky? Só a Sky tem a maior quantidade de canais HD e os clientes mais satisfeitos do Brasil. Pacotes a partir de R$ 39,90 com equipamento e instalação grátis. Ligue agora 0800 000 1111 ou acesse nosso site centraldeassinaturasky.com.br. Olá, torcedor botafoguense, começando agora mais um quadro Fala Guerreiro. No programa de hoje, um convidado especial, um goleiro que começou a sua carreira praticamente no Botafogo, jogou no Botafogo por quase uma década, girou também pelo futebol do Nordeste brasileiro, fez sucesso no Nordeste e depois jogou 9 anos no futebol português. Goleiro Marquito, obrigado por receber aqui na sua casa. Tudo bem, Marquito? Tudo bem, é um prazer também poder conversar com vocês e apresentar um pouco da história, né, que passamos aqui no Botafogo e não só no Botafogo. Marquito, então começa falando pra gente aí, quem te levou pro Botafogo? Você começou no Palestra, né? Mas bem cedo você já foi pro Botafogo. Quem te levou pro Botafogo? Eu desde garoto, na época era fraldinha ainda, né, a categoria, 9 anos, até uns 12, 13, no Palestra com o Nenê, que era meu treinador, e ele também é treinador do Botafogo, do infantil do Botafogo. Então os jogadores se destacavam, os melhores ele chamava, né, para jogar no Botafogo. E aí no Botafogo você começou ali, você lembra dos treinadores, até chegar ao profissional, toda essa etapa nas categorias de base? Eu tive nessa categoria de base do Botafogo vários anos, né, talvez uns 6 ou 7 anos. E depois do Nenê também peguei alguns treinadores que passaram no Júnior, no Juvenil, o Pedrinho Santilli passou, o Gali também, que tivemos uma participação boa nos juniores, quando fomos campeões paulistas em 89, com uma bela equipe. Depois foi quando o Gali foi promovido à equipe principal e levou alguns jogadores com ele, na altura também eu subi para a equipe profissional. Quer dizer, você foi campeão paulista, hoje sub-20, na época juniores, em 89, né? Fala um pouco desse título aí. A gente tinha uma equipe muito forte, né? O Gali fez um excelente trabalho. Tínhamos alguns jogadores que chegaram a jogar na equipe profissional do Botafogo e em outras equipes também. Tínhamos ali o Lucilo, que jogou, o Jefferson, o Paulo Roberto, o Nenê, que depois se transferiu para o Guarani, também era um grande jogador. Demetrios também jogou conosco, o Marcelino. Tinha muitos jogadores de qualidade, mas era uma grande equipe, fizemos um grande trabalho, pegamos equipe muito difícil na altura e na semifinal a equipe da Portuguesa, que era uma grande equipe, que tinha o Denner, tinha o Simval, e na final foi contra o São João de Araras, que no primeiro jogo nós em Ribeirão Preto fizemos 6-0, se não me engano, depois o segundo jogo em Araras foi um empate e é onde nós conseguimos esse título, né, do campeão paulista sub-20. Marquito, depois vamos já pular pro profissional aí, foi o Gali que te puxou pro profissional, né? Você lembra da primeira partida como profissional, como titular? Lembro, claro. Isso fica marcado, né? É difícil qualquer atleta profissional não lembrar do primeiro jogo, né? Quando ele me levou pro profissional, né, aquele período de adaptação, fiz alguns jogos na época que tinha o campeonato de aspirantes, que era na preliminar da equipe profissional, e até uma oportunidade que teve um jogo contra o São Bento, foi o primeiro jogo, no Santa Cruz. Nós ganhamos 2-1, mas foi bom começar com vitória, Campeonato Paulista na altura, e Botafogo uma grande equipe também. Era uma responsabilidade muito grande, eu era muito jovem, eu estava com 20 anos, e foi uma experiência espetacular. Estava esquecendo, você falou que o seu último jogo do Botafogo foi ruim o resultado do Botafogo, mas parece que foi meio estranho esse jogo, conta pra nós aí. É verdade, nós estávamos até fazendo uma boa campanha do Campeonato Paulista, fomos jogar contra o Noroeste em Bauru e nós terminamos o primeiro tempo ganhando 3-1, fizemos o 4-1 no segundo tempo, aí houve uma expulsão de um jogador nosso, que se não me engano foi o Ney, na altura, que era nosso zagueiro. Houve a expulsão, eles fizeram o 4-2 e vieram para cima, né, com um jogador a mais. E logo depois o Edson Vieira também foi expulso, ficamos com 9 jogadores e eles em cima da gente. E aí eles conseguiram virar o jogo, né? E ganharam 5-4. Foi um prazer de poder jogar num clube que você torce para aquele clube, né? Um clube que é do coração, e jogar em equipe profissional. É um sonho de garoto, né? E que se tornou realidade. Eu lembro quando eu era garoto que eu entrava como mascote no campo, época de Sócrates, Zé Mário, aquela grande equipe de Botafogo, Aguilera, grandes jogadores.
Então era um sonho. Ô Marquito, depois da saída do Botafogo, você rodou até com certo sucesso, principalmente no Santa Cruz e no Náutico, né? Mais no Santa Cruz, depois você foi para Portugal. Dá uma resumida aí, né? Nesse pós-Botafogo da sua carreira, que ainda teve muitos anos pela frente, né? Sim, depois do Botafogo tive uma passagem por Goiânia, uma rápida passagem. Foi quando depois eu fui para o Nordeste. Eu fui para o Vitória Santo Antão, uma equipe lá do interior de Pernambuco. Disputei com o Pernambucano, fiz um bom campeonato, mas eu fiquei 1 ano e meio no Náutico e fiz boas temporadas, bons campeonatos, aonde depois eu fui para o Santa Cruz, né, com o rival. Também fiz um bom trabalho no Santa Cruz, na altura a Parmalat estava investindo no clube, era o Santa Cruz, era o Juventude e o Palmeiras. Fizemos um bom trabalho com o Fito Neves, treinador, fui campeão pernambucano em 95 e logo depois houve a oportunidade de me transferir para Portugal, onde foi uma aventura na minha vida, onde eu nunca esperava, né, jogar na Europa, aí surgiu esse convite e aventurei para Portugal, fiquei lá 11 anos, né? 11 temporadas. No início eu falei 9, são 11 temporadas. 11 anos, 9 no Belenenses. 9 no Belenenses. Você passou por 3 clubes então, né? E quando eu fui a Portugal, eu fui para o Rio Ave, que é uma equipe do norte de Portugal, tinha subido a primeira divisão. Aí eu cheguei lá para jogar uma temporada e acabei ficando 11. Aí as coisas foram acontecendo. Fiz um bom trabalho no Rio Ave, fui para o Farense, que é uma equipe no Algarve, no sul de Portugal. Que é uma equipe que também já estava muitos anos na primeira divisão. Depois eu fui para o Belenenses, também em Lisboa, uma grande equipe. Já é um clube mediano, né? Já, assim, já é um clube já de médio para cima, é um clube que já foi campeão português. E eu fiz boas épocas lá e onde me marcou mais foi o trabalho que eu fiz lá com o Marinho Pérez, né, treinador brasileiro. E nesse período de 9 anos, eu tive sondagem de Benfica, de Sporting, possibilidades de jogar nessas equipes. Só que na altura eu era estrangeiro, não tinha um passaporte comunitário e isso dificultou um pouco. Mas eu tive uma história bacana lá. Você tem alguns recordes lá, né? Eu tenho alguns números interessantes, eu tive uma carreira muito regular em Portugal, né? Sempre sou o goleiro estrangeiro com mais jogos na primeira divisão em Portugal. Eu fiz 323 jogos na primeira divisão. E eu tenho um recorde de jogos consecutivos, eu fiz 196 jogos, sem lesionar, sem tomar cartão, né? Sem reserva, nada? Nada, ele ficou um bom tempo à espera da oportunidade. O cara chegava, falava alguma coisa, pô Marquito, deixa eu jogar um jogo. É porque às vezes ele jogava... 190 jogos, pô. Mas assim, tinha outra oportunidade que ele jogava. Inclusive, tem uma história interessante, porque quando eu estava no Belenenses me destacando, fazendo bons campeonatos, o Scolari chegou para a seleção portuguesa e foi no momento de transição da seleção, né? Que ele tirou o Vitor Bahia, tirou alguns jogadores que já estavam há muito tempo e ele fez uma mudança na seleção. E houve até a possibilidade, porque foi logo após a minha nacionalidade portuguesa, não foi por causa disso, foi mais por questões burocráticas, né? E houve a possibilidade de eu ser convocado para a seleção portuguesa. Marquito, e atualmente? O que você faz da vida? Tá tranquilão? A gente que esteve ligado ao futebol e gosta do esporte, não tem como desassociar, né? Então, pratico ainda futebol com os amigos, jogo de semana, jogo no clube também e acompanho também o Botafogo, lógico, né? Sendo daqui, os jogos que tem pelo campeonato, vou no estado de Santa Cruz ver algumas partidas. E sempre torcendo para que não só o Botafogo, mas a Ribeirão Preto, as equipes de Ribeirão, possa ter um lugar de destaque, né? Porque nós temos uma cidade grande, uma cidade espetacular como Ribeirão Preto, que eu acredito que tem que ter equipes fortes para ter uma projeção a nível nacional. E eu torço para que eles consigam isso. Marquito, obrigado. Obrigado por ter recebido a reportagem da TV Botafogo aqui na sua casa. Sucesso na sua vida daqui em diante, porque para trás você já teve muito. Obrigado, eu agradeço. Espero que o pessoal possa ter conhecido, né, um pouco da história, mas é sempre um prazer, né, a gente poder receber, poder contar e guardar essas coisas no coração, porque o Botafogo também faz parte da minha história, né, isso eu não posso negar e eu fico muito contente por fazer parte da história do clube como o Botafogo. Tá aí então, torcedor botafoguense, este foi o Fala Guerreiro dessa semana com o goleiro Marquito, toda a sua história, fez sucesso aqui no futebol brasileiro, também no futebol europeu. A gente volta na próxima semana com mais um jogador de destaque do Botafogo. Até lá, muito obrigado! Em que época você vive que ainda não tem Sky? Só a Sky tem a maior quantidade de canais HD e os clientes mais satisfeitos do Brasil. Pacotes a partir de R$ 39,90 com equipamento e instalação grátis. Ligue agora 0800 000 1111 ou acesse nosso site centraldeassinaturas.sky.com.br.